Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá pessoal? Graças a Deus ainda a gente se encontra por aqui, tá? Nessa realidade. Com as dificuldades que a gente vem enfrentando, né pessoal? A gente enfrenta vários problemas, problema de nos manter aqui vivo, né? O nosso corpo, a gente tem que, como é que se diz, trabalhar para ter dinheiro, né? A gente conseguir algo que nos mantém vivo aqui, tá, pessoal? Então temos essa dificuldade, temos dificuldade de doenças, né, pessoal? Vírus, né? Problemas sociais, tá? Consciência que estão perturbada aqui nessa realidade, tá? E que pode afligir a nossa vida, tá, pessoal? Isso de vários contextos, tá, pessoal? Vários contextos pode ter esse tipo de pessoa que vai assolar nossa vida. Mas graças a Deus, tá? Até agora, Deus e a espiritualidade têm nos protegido disso tudo, né, pessoal? E a nossa vida está na mão de Deus, tá, pessoal? Tudo, tá? A gente pode até fisicamente, né, não estar mais nessa realidade, mas a gente vai estar com Deus em outra dimensão, tá? Espero que seja uma dimensão melhor do que essa, né, pessoal? Entende? E é isso, tá, pessoal? Então a gente enfrenta tudo isso. Quem é que enfrenta tudo isso, irmão Samuel? Quem é que está aqui experienciando essa realidade física? Quem é, pessoal? Eu ensino aqui vocês, tá? Eu falo aqui para vocês. Quem é que está aqui? É a sua consciência. Ela está experimentando, ela tem um corpo passageiro, um corpo que tem problema, que tem dificuldade, né? Mas é uma permissão de Deus para a gente estar aqui, tá, pessoal? Experimentar, criar laços energético, espiritual com muitas pessoas, tá? É permissão dele, tá? Então, tudo que a gente está experimentando. E a gente como espiritual, precisa entender essas coisas que acontecem aqui nessa realidade, tá? É isso, pessoal. A gente é a consciência que está experimentando, qualquer momento a gente não pode estar mais aqui experimentando, tá? E vida que segue, tá, pessoal? Tanto nessa realidade como em outra realidade, tá? É isso, tá? Eu tava vendo aí, tá, pessoal? Porque, né, ontem eu falei sobre a Copa do Mundo ser uma distração, uma armação, né, pelo as lideranças dessa realidade aqui, que você sabe, né, que não são a liderança boa, tá, pessoal? Tem, tem mão aí do inimigo por trás dessa liderança. Então, fez essa Copa aí para ser uma distração, né, para fazer os rituais. Entende? Então, estava vendo ontem, estou vendo muito vídeo aqui que as pessoas estão muito zangadas, né? Porque manchou a Copa, né, do mundo por causa que e roubaram o time do Egito, né? Aí o Egito, tá? A gente fala muito aqui sobre coisas do Egito. Então roubaram o time lá do Egito, tá? Era a Argentina que estava jogando, né? Então a Argentina estava jogando. O Egito estava ganhando 2-0, aí a Argentina empatou, aí depois foi lá, o, antes o juiz tinha anulado um gol do Egito, tá? Então teve a maior confusão aí, tá, pessoal? E as pessoas estão vendo que foi manipulado ali, tá? O juiz, tá? Teve um pênalti pro Egito, tá? Que depois saiu o gol da Argentina, eu tava que o cidadão, a bola saiu, né?
cidadão disse assim, ó, vá ver no o VAR, né? Agora tem a câmera lá, né? Entende? Então, ele não foi ver no VAR. O VAR também não chamou ele assim, ó, você tem que olhar aí, porque o cidadão cometeu falta lá, pênalti, lá pro Egito. Então ele não foi ver, tá? No gol anulado do Egito, ele foi ver. Ele foi ver lá e anulou. E aconteceu a mesma falta, mas foi dentro da área, tá? Que a Argentina fez, tá, pessoal? Aí o juiz não foi lá ver. Por quê? Ele sabia, se ele fosse lá ver, ele ia ver, aquilo ia ficar na consciência dele, tá? E o VAR nem chamou. Então, teve ali algo que fez com que ele não fosse lá, porque o Argentina poderia perder o jogo, né? E sair da Copa. Então, tem muitas pessoas aí vendo. Mas eu já falei, pessoal, isso aí é manipulado, tá, pessoal? É manipulado. Aí, desde quando começou, é uma distração, é uma manipulação, tá? O Brasil, né, já saiu aí, então é manipulado aí. Ele vai ganhar aquele time que como é que se diz? Que não é o melhor que ganha, tá, pessoal? É aquele que é favorecido em muitas coisas, tá? Isso aí ó, é uma armação, uma manipulação para distrair a mente aí das pessoas que está acontecendo muita coisa, né? Aqui nessa realidade, coisas pesadíssimas, tá, pessoal? E isso faz com que as pessoas, né, ela fiquem em uma frequência baixa. Até tem muitos que caem em depressão, muitos que ficam com ansiedade. Então, ele cria uma distração aí, né, que o futebol, né? Eu gosto de futebol, mas agora, tá, pessoal? Com essas coisas, eu sabendo, eu perdi o interesse do futebol. Ontem mesmo eu fui ver o lance do jogo assim, mas eu não tinha ânimo, tá? Eu lembro que quando eu estava dormindo, eu tinha um ânimo de estar ali torcendo pro time, até pro Brasil, eu tinha ânimo, mas agora eu olho assim, pessoal, eu olho para me distrair, mas eu sei, tá? Por isso que até agora eu tô vendo futebol de mulheres, né? Eu assisto mais futebol de mulheres. Mas tá tendo a mesma interferência também no futebol de mulheres também. Né? Não tem o que fazer, é o sistema que é criado faz isso, tá, pessoal? Então eu tinha ânimo de torcer, sabe? Eu ficava, me envolvia emocionalmente, tudo, né? Coração batia rápido, mas agora, pessoal, eu olho assim, eu fico dando risada, tá, pessoal? Às vezes até para me distrair, dar uma risada, tá? É porque é pesado aqui, tá, pessoal? Viver nessa realidade aqui, tá? Principalmente, tá? Eu que moro numa periferia, tá? Aqui o crime é mais pesado. Foi por isso que eu vi uma pessoa disse assim: se você tem condição, né, de dinheiro sair desses lugares periféricos, é melhor, porque o clima aqui pesa muito, tá? É pessoas, uma zoada aí faz, né? Você sabe o que acontece aqui em uma periferia, tá? Então, isso energeticamente pesa o clima. Ah, mas você é de Deus, irmão Samuel. Você não, a gente sente, a gente está aqui. Se você não sentir, você está morto. Entende, pessoal? Então a gente sente, não tem como, tá? Então, por isso que o bairro, o ambiente da sua casa, por isso que eu tento fazer daqui do meu quartinho, tá, pessoal?
como é que se diz? Fazer do meu quartinho aqui um lugar de energético, de proteção, aonde eu me sinta bem, aonde, né? Um ambiente agradável de ficar. Por isso que eu fico mais aqui no meu quarto, tá? Porque é isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Então, se eu tivesse, né? Não tenho tanto dinheiro, eu estaria em outro lugar, escolheria um ambiente bem distante, um ambiente com bastante natureza, tá, pessoal? Escolher esses tipos de lugar, tá? Para eu morar ali. Mas a gente, às vezes, não tem, nessa realidade, não tem como, né? Interferir. Então, a gente procura o melhor ambiente, o melhor lugar, com as pessoas que a gente gosta, tá? Porque isso vai ajudando a gente nessas frequências baixas, notícia, tá, pessoal? Ainda mais agora com a internet, a notícia chega em milímetro de segundo, tá? E isso mexe tudo com a nossa frequência, tá, pessoal? Por isso que é difícil viver aqui, tá? Não é fácil, mas é isso. A gente vai ter que usar a nossa fé, a força que Deus nos dá para a gente continuar. Porque a gente só está aqui por causa do nosso propósito, até a gente cumprir o nosso propósito. Depois a gente vai embora, tá, pessoal? Ou você quer ficar aqui para sempre? Mas é isso, tá, pessoal? Então, vamos lá? Eu queria dar essa introdução e falar isso, porque ontem eu vi muita gente, tá, pessoal? E isso é até bom para que as pessoas caiam a máscara desse evento, né, que é a Copa do Mundo, né, pessoal? As pessoas abrem os olhos, as pessoas estão decepcionadas. Teve até eu vi a entrevista do presidente da FIFA, né? Fantino, né? O nome dele é Fantino, né? Eu vi uma entrevista que o jornalista perguntou se ele tinha perdido o controle do evento da Copa do Mundo, né? Se manchou o evento, a Copa do Mundo, tá? Pelos fatos que aconteceu. Você viu que teve até interferência de Tampere, né? Tampere dizendo assim, o cidadão tomou o cartão vermelho e Tampere chegou lá, mandou, ó, manda tirar o cartão vermelho pro meu jogador, o jogador dos Estados Unidos, né? Mas não adiantou nada, né? Que a Bélgica é melhor, né? Um time mais é melhor e a Bélgica aí deu 4-1 nos Estados Unidos, então mandou logo os Estados Unidos vai descansar na sua casa aí, tá? Então mandou logo, como é que se diz? Eles ficaram em casa descansando, porque eles já estão em casa, né? O Copa do Mundo é lá nos Estados Unidos. Então, teve interferência de Trump. Então, muitos jogos, o juiz manipulou o juiz contra time, né? Aí, contra o jogo mesmo da Argentina, favoreceu a Argentina e o Egito não foi favorecido. Então, aí o jornalista perguntou a ele: você acha que com essas coisas que aconteceu, mancharam o evento, a Copa do Mundo, né? E fez assim, você perdeu o controle? Ele disse, as coisas estão acontecendo, a gente não pode evitar isso, né? Mas ele não quer dizer que a Copa do Mundo é manipulada, tá, pessoal? Então ele vai dizer sempre que está tentando fazer o melhor, tá? Ele não vai falar que é manipulado, ele não pode, porque isso as pessoas, né, não têm interesse
assistir a Copa do Mundo, entende, pessoal? Porque sabendo que eu já sei quem é o campeão. Já pensou? É igual você, por exemplo, você sabe quem já vai ser o campeão. Então, quando você assiste, eu já sei para que eu vou me acabar torcendo. Para quê? Entende? Então, existe isso, tá? Porque para deixar que as pessoas se emocionem, né? Grite, as pessoas. Então, ele faz um teatro, é um tipo de teatro. Mas não conta para a pessoa que é um teatro. Eu sinto muito, isso aqui é um papo, tá, pessoal? É um papo do desperto. O desperto sabe o que eu estou falando, tá? A pessoa que está dormindo, ele vai achar isso aqui uma coisa absurda o que eu estou falando. E ele, às vezes, a pessoa não está preparado para ouvir isso, que foi armado como um teatro. Ela não está preparada, porque ela quer torcer com a emoção, ela quer colocar emoção nisso, tá? E nesses rituais, tem muitos rituais, tá? Onde tem espírito, tá? Na Copa do Mundo tem espírito que está sugando essas energias, emoções, as decepções, a alegria das pessoas. Tem espírito. Mas isso é um papo aqui, tá? De um espiritualista, tá? Quem é espiritualista vai entender o que eu estou falando. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Continuar o nosso estudo, né, pessoal? A gente vai para a quinta parte, né, pessoal? Nossa, rapaz, sei não, a gente tá andando bastante, né? Vamos lá, desse tema aqui que é um tema muito bom também, tá? Que fala do sentimento, tá, pessoal? Então, fala aqui do sentimento que a gente que agora é espiritual tem que ter. Então, qual é o sentimento, pessoal? Na hora que você sabe que isso aí é uma manipulação. Você tem um sentimento de frustração, né? Fica até irado, né? Por isso que o desperto ele tem que ter outro tipo de sentimento. A gente não é como as outras pessoas, tá, pessoal? A gente, às vezes, tem experiências espirituais, sabemos de alguma coisa mais do que as outras pessoas que estão dormindo, tá, pessoal? Não significa, tá? Se a gente sabe demais, ou tem um dom, ou tem uma percepção a mais, que a gente é melhor do que as pessoas que estão dormindo, tá, pessoal? Não vá colocar esse orgulho, essa soberba, tá? A gente tá melhor no entendimento porque a gente despertamos. Deus despertou a nossa consciência. Deus abriu a nossa consciência para a gente entender as coisas, tá? E para a gente ajudar essas pessoas que estão dormindo a despertarem também, tá? Não significa agora eu sou melhor, eu sou bonzão, tá? Não entre nisso, porque isso faz com que a gente vá nos afastando da nossa simplicidade, da nossa espiritualidade, da humildade. Então vai entrando frequências baixas, soberba, egoísmo. Então vai entrando essas coisas, o qual vai afastar a gente da energia superiores. Que a energia superior é amor, é compaixão, né, pessoal? É humildade, é simplicidade, tá? Vá nos afastando disso. E quando a gente vai nos afastando dessas, a gente está afastado de Deus, pessoal. Por isso que eu falo aqui, muitos dos líderes religiosos que tem aí estão afastados de Deus, pessoal. Do Deus vivo, né? Agora talvez ele esteja servindo a outro Deus, tá, pessoal? Que não é o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, porque tá a gente, né, pessoal? Eu sei disso que tem muitas pessoas aqui que vieram de religiões,
vieram com conceito, vieram todos, mas aqui tenho que ensinar aquele verdadeiro contato, aquela verdadeira intimidade com o Criador. Entende? Porque se eu for criar uma religião, eu vou abrir agora um local. Eu vou criar mais, eu vou ser mais um nesse emaranhado aí religioso. Então, a gente não está aqui para isso, a gente é um desperto que está despertando a consciência para a gente ter intimidade com esse Criador, esse Deus vivo. A gente sabe que existe um Deus, pessoal. A gente sabe que esse Deus enviou o Filho dele. A gente sabe disso, tá? Entende? Então, a gente está estudando, né? O que é o sentimento espiritual. Então, sentimento, eu acho que vocês agora têm ideia. Não é um sentimento de uma emoção pura que a gente vai sentir assistindo o jogo do Brasil, ou quando a gente vai para um templo e lá começa a tocar música, a gente se emociona. Não é esse sentimento. O sentimento espiritual vai além dessas coisas físicas, dessas coisas materiais, dessa emoção instintiva. Entende, pessoal? Então, vocês devem ter visto aí. Quem assistiu dentro do primeiro capítulo, eu venho destrinchando isso, tá? Então, o que é o sentimento espiritual? E por que temos que vibrar? Então, por que a gente tem que vibrar? Por que vibrar? Porque o sentimento espiritual é vibração, frequência e energia. Porque vocês sabem, né? Eu já expliquei aqui, o sentimento, o pensamento, o comportamento são vibração, frequência e energia que a nossa alma está vibrando. É por isso que eu coloquei a pergunta. E por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Porque o sentimento espiritual é uma conexão da alma que a gente tem com o Criador. Eu acho que agora vocês têm ideia, né? Quem assistiu, eu estou recapitulando, porque quem não assistiu às primeiras partes, para entender do que é esse tema do que a gente está falando. Porque teve muita gente que ficou sentimento espiritual, teve muitas pessoas que ficaram assim, ó, colocaram até aqueles emojis, ó. Sentimento, o que é isso? Então, você tem que assistir desde a primeira parte para você vir entendendo. Principalmente vocês novos aí, tá? Que estão no meu canal, que não vêm assiduamente, então você precisa, tá, pessoal? É cada dia você ir estudando e ouvindo aí, né? Cada dia tira aí 60 minutos, porque eu gravo aqui só 60 minutos. Porque eu venho trazendo esse entendimento, tá? Então, por que temos que vibrar nessa conexão da alma? Por quê, pessoal? Porque ele fala, o sentimento é uma vibração, uma frequência e energia. É a vivência emocional de uma conexão que transcende a nossa alma com a divindade que está no próprio indivíduo. Então, é através dessa conexão que a gente tem com a divindade. Vocês sabem, né? A divindade é o Pai, o Filho e o Espírito. Espírito Santo, né? Então, essa é a conexão que a gente tem que ter. Então, quando a gente tem essa vivência emocional através dessa conexão, né? Que está na gente, né? No próprio indivíduo está Deus está na gente, pessoal. Tem até uma música que os evangélicos cantam, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Então, os evangélicos cantam. Então, até na respiração que a gente respira, né? Respira. Até nessa respiração, Deus está, pessoal.
tá? Deus está aqui. Então, ele está na gente, tá, pessoal? E como é que a gente faz a conexão? É o que a gente aqui está estudando, né? Essa conexão, esse sentimento que a gente tem que criar, tá? Através dessa conexão. E ele fala, esse sentimento espiritual transcende a emoção puramente física e instintiva. Então, esse sentimento transcende essa emoção puramente física, instintiva, que a gente chora, que a gente, né? Ela transcende isso. Então, você vê que é um sentimento que não é um sentimento que vem da carne, é um sentimento que é do espírito. Porque é através da conexão que a gente tem com o Criador. Então, é um sentimento mais profundo, tá? Ele fala manifestando-se através de um estado de paz, então, paz profunda. Então, a pessoa começa a sentir, né, compaixão. Então, começa a sentir compaixão do próximo, amor incondicional. Então, amar as pessoas, mesmo que ela não faça nada por você, não faça bem, não dê um oi, tá? Você tem que amar. É o que eu estou aqui fazendo. Tem pessoas aqui que assistem meu vídeo e às vezes que não gostam de vir, tá, pessoal? Mas eu tenho que fazer o bem a essas pessoas. Tem que levar uma palavra, levar uma frequência boa, fazer o bem. É um amor incondicional. Gratidão, então, você vê que são frequências bastante evoluídas. Gratidão, amor incondicional, que é através desse sentimento, tá? Que a gente tem que sentir, tá, pessoal? E ele fala, e um forte sentimento de propósito. Então, quem está nesse sentimento, ele tem um sentimento de que ele está aqui pelo um propósito. É a gente, pessoal. A gente que despertou. Por isso que eu falei, a gente só está aqui, você está usando o corpo, você só nasceu, Deus lhe protegeu, você está aqui porque você tem um propósito aqui. E você só vai embora daqui, tá? Quando você cumprir esse propósito. Então, o que é que nos está sustentando? O que é que nos está mantendo a gente aqui nessa realidade? É o próprio Deus, pessoal. Porque ele quer que a gente cumpra o propósito. Onde que ele colocou esse propósito? Na nossa alma, no nosso ser. Lá na sua alma tem o que você veio fazer aqui nesse mundo. Entende? E você vai descobrindo isso quando você vai tendo comunhão, se aproximando desse Deus, tá? Ele vai revelando isso, ele vai mostrando para você realmente o que você veio fazer aqui. Tá? E faça, tá? Faça até o último dia que você estiver aqui, tá? E depois, quando se cumprir, vai embora tranquilo, com a mente leve, tranquilamente, numa frequência boa, tá? Tá tudo certo, tá, pessoal? Não tem nada errado que esteja acontecendo, tá tudo certo. Entende? Então, isso a gente viu na primeira, não foi? Segunda, terceira, aí, ó, tá, pessoal? Tem vídeo aí para vocês assistir. A quarta parte, né? E agora a gente vai para a quinta parte, tá? Deixa eu tomar um chá aqui, deixa esse povo bater aí o negócio aí e a gente vai começar, tá? Vou tomar um chazinho para limpar minhas cordas vocais, pelo menos limpar o estômago, tá? O gosto não é muito bom, mas é fazer bem ao nosso corpo físico, né, pessoal? A gente tem que fazer bem, porque a gente precisa desse corpo físico.
até a gente cumprir o nosso propósito. Porque se eu não tivesse corpo físico, eu vou ser um fantasma. E vocês não querem ouvir fantasma, né? Vocês querem ouvir fantasma? Então, eu preciso ter um corpo para eu não ser um fantasma, só um espírito. Porque senão você vai sair correndo, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá. Então, a gente parou aqui, ele fala, por isso esses sinais comuns para que as pessoas que estão no processo do despertar espirituais, como a sensibilidade e a intuição mais aflorada, percepção da sincronicidade do universo e sensação de déjà vu, sensação de solidão, dentre os outros sentimentos. Então, são sentimentos que a gente que está no processo de despertar, a gente sente, pessoal. A gente sente essas sensações. E uma sensibilidade, a gente fica mais sensível, né? Tanto nesse mundo físico, quanto na intuição. Então, a gente tem uma intuição forte, a gente percebe mais coisa além só do físico. Entende, pessoal? E ele fala, fica mais aflorada. Então, o que é essa florada? É que a flores floresceu, pessoal? Então, é que você está mais, como é que se diz, com a sensibilidade. Então, energeticamente, quando alguma coisa sai do lugar, você começa a sentir. É por isso que a gente sente a carga da onde a gente está morando, do bairro, da cidade, da sua casa, se sua casa não está tão equilibrada, do ambiente. A gente sente tudo, pessoal. Porque a gente está aflorado, a gente floresceu, tá? Então, percepção de sincronicidade, né, pessoal, do universo. Então, ver números iguais, ver eventos que, como é que se diz, está marcado para acontecer. Então, uma pessoa espiritual que está nesse processo, ele tem todas essas sensações. Sensação de déjà vu, sensação de solidão, parecendo que ele vai se afastando, parecendo que ele está só, mas você não está só. Dentre outros sentimentos. Então, a pessoa que é espiritual, ela sente isso, tá? Aí ele fala, a quinta parte, pessoal, vamos lá. Ele fala, e quem vem primeiro, a emoção ou o sentimento? Então, pessoal, o que é que você acha? Quem vem primeiro, o sentimento ou a emoção? É bom a gente entender isso, tá, pessoal? Porque isso está toda hora acontecendo com a gente, agora só que a gente não percebe. Então, o que é que ele fala? Ele fala, a emoção sempre vem primeiro. Então, a emoção a gente sente e não sabe explicar, tá? Quando vê, a gente está sentindo. Então, ele fala, a emoção vem sempre primeiro. As emoções são reações automáticas, inconsciente e física. Então, é uma coisa que, quando vê, já está acontecendo. Então, é uma coisa inconsciente. Então, é uma coisa automática. É que ele falou lá, né, no começo, é uma reação química. Então, por isso que é física. Acontece, então, a gente sente logo no corpo a emoção, como alteração no batimento cardíaco e alteração hormonais. Então, se você vai mapear uma pessoa que está sentindo, você vai ver que o que altera fisicamente é o batimento cardíaco e ela tem alterações hormonais. Ela pode estar alegre ou chorando, né? Ou tendo arrepio, calafrio.
Então ela vai sentir isso automaticamente. Então é uma coisa automática. Então por isso que a emoção vem primeiro. Aí depois que a sua consciência, você vai elaborar o que você estava sentindo, tá? É o papel do psicólogo. Então ele disse alterações hormonais geradas pelo cérebro. Então o cérebro identifica que houve uma energia, alguma coisa ali que alterou o funcionamento. O cérebro percebe. É uma resposta ao estímulo. Ao estímulo. Então é uma resposta ao estímulo, né? Você Por isso que às vezes tem muita gente agindo assim pelo automático. Então, a emoção, né? A gente tem que ser emoção, tá, pessoal? Temos que ser. Mas também é mente, então, pensamento e emoção, para dar um equilíbrio. Porque se a gente só for emoção, a gente se arrebenta. Se a gente também só for pensamento, só for a gente também, por isso que tem que ter o equilíbrio. Então é mente e coração. Então, o sentimento e a emoção tem que estar junto trabalhando. Esse é o nosso processo que a gente tem dificuldade, tá, pessoal? Tem dificuldade, principalmente quando o cidadão vai ficando muito intelectual, ele vai ficando muito mental, pessoal. E o lado da emoção, a pessoa não trabalha tão bem. Tá errado. Tem outras que só querem ficar emocionalmente, só agir por impulso na emoção. Não pode ser assim também, tá, pessoal? Entende? Então, ele diz que a emoção, o cérebro, né, é gerada pelo cérebro, que é uma resposta ao estímulo que a gente está aqui, sensorial, né, auditivo. Então, aos estímulos que a gente está aqui. Por isso que o inimigo sabe, tá, pessoal? Ele vai manipular você por música, por frequência. Ele sabe que tudo é frequência, vibração e energia. Então ele vai ir através de notícia, através de música, através da imagem, do que você vê, para mexer com o seu estímulo automático, o seu emocional. Por isso que as pessoas estão aí com ansiedade, aí depois outras estão entrando, porque é o que está sendo alimentado da alma da pessoa. Eles sabem, tá? A maioria da gente que estava dormindo não sabia disso, pessoal. A maioria não sabe que ela está sendo alimentada a alma por muitas coisas aí, tá? E a pessoa aí tem o quê? Reação automática à emoção é aonde a alma dela vai ficar vibrando. E é isso que ele quer. Ele quer você aí. Até quando a pessoa começar a ficar cansada, a ter aquilo que os psicólogos falam, um burnout. Burnout, né? A palavra é burnout, onde tem um esgotamento físico e emocional. Isso que significa o burnout. É a pessoa, ela, como é que se diz? Energeticamente, ela não está conseguindo lidar com os sentimentos, as informações que ela tem nessa realidade. Então, ela está toda embaralhada, ela não está conseguindo lidar com isso. Então, ela entra nesse processo de burnout, né? Um cansaço físico, mental, emocional e espiritual e físico. Aí a pessoa vai entrando em depressão, vai... Sabe, pessoal? Então, acontece essas coisas, tá? Por isso que a gente tem que nos cuidar energeticamente, espiritualmente, tá? E fisicamente, tá, pessoal? Eu sei que a gente encontra dificuldade em todos esses setores aqui, tá? Mas é isso. A gente vai ter que procurar aquilo que tem
o que a gente pode, né? O que está ao nosso alcance, para poder a gente ter uma vida mais equilibrada, tá? Não tem o que fazer, tá, pessoal? Então ele fala, o cérebro é resposta de estímulo. Ele disse, já o sentimento, então, agora é o sentimento. Você sabe quem vem primeiro é a emoção, né? Já o sentimento é a percepção consciente dessas emoções. Então, aconteceu a emoção, você sentiu. E aí, o sentimento é quando você cria, você tem consciência do que aconteceu com você. Aquele sentimento. Então, sentimento é isso. Entende, pessoal? Você trouxe, você interpretou aquela energia, porque a emoção é o que você sentiu no corpo, você traz esse sentimento para a sua alma. Então ele fala que a percepção, a interpretação, né, consciente dessas emoções que aconteceu com você. Porque o sentimento é uma construção mental. Então, é aonde você mentalmente está elaborando por que eu senti isso. Por exemplo, por que eu senti alegria, né? Quando, por exemplo, um evento aí que a gente experimenta no nosso dia a dia, né? Quando você vê uma pessoa que você gosta, por que meu coração acelerou? Bateu rápido, né, pessoal? Por que ele pisou, o coração pisou o pé do acelerador quando eu vi essa pessoa? Então, depois que você vai, o sentimento que é criado ali com aquela pessoa, por você estar ali do lado dela, é depois que você vai elaborar o sentimento para com aquela pessoa, conscientemente. Então, o que é isso que a gente, coração bate quando a gente vê a pessoa? Ah, você está sentindo amor pela outra pessoa, não é? Então, é uma interpretação que a gente dá para a energia que a gente está sentindo. Aí, quando eu vejo o coração acelera assim, ó, eu fico mais eufórico, eu fico mais alegre quando eu estou assim com essa pessoa. Então, o que é isso que você está sentindo? São energia. E que depois, com o sentimento que você vai criando, você vai interpretando, dando o quê? Nomes, conceito para o que você está sentindo. Foi assim que a gente foi mapeando, tá? As emoções, os sentimentos que as pessoas sentem. O que ela está sentindo, emoção, sentimento, são energia. Agora, a gente que conscientemente vai trazendo a interpretação aquilo que a gente está sentindo. Entende? Eu dei um exemplo aqui disso que eu acho que a maioria, né, sentiu esse sentimento e essa emoção, coração bater mais rápido pela uma pessoa, né? Isso eu acho que é, né? Algumas pessoas que não sentiram, mas eu acho que a maioria do que vai entender do que eu estou falando. Entende? Então ele disse, é uma percepção ciente da emoção, porque o sentimento é uma construção mental, é a interpretação que damos a essa emoção. Então, é a interpretação daquilo que a gente sentiu. Então, a emoção, a energia vem. Então, mexe com o seu cardíaco, aí mexe com a sua euforia, seus olhos começam a brilhar. Então, você começa a se levantar mais. Então, você vê quando você começa a querer falar com a pessoa que você querer se aproximar dessa pessoa. Então, o seu comportamento vai demonstrando a vibração que tem na sua alma. E isso não tem como esconder, tá, pessoal? As pessoas tentam esconder, tá? Se você vai no radiestesista,
ele vai ver onde a sua alma está vibrando. Ele tem um pêndulo. Você sabe o que é o pêndulo? Coloca aí no Google aí o que é um pêndulo, você vai ver. Porque todos nós temos um pêndulo interno, pessoal. Né? Um pêndulo que leva ao equilíbrio. Essa é um conhecimento que foi escondido. Depois que as pessoas veio, né, abrindo agora para esse entendimento. Mas a gente tem um pêndulo interno aonde mede o que é a emoção, o que é que a gente está sentindo. Então, onde a sua alma está vibrando. E energeticamente, o radiestesista, o reikiano também, ele vai medir isso aí. Então, ele vai ver se você está numa frequência mais elevada ou está mais baixo. Então, aí, de acordo com o que o pêndulo mostrar, ele vai começar a conversar, a trabalhar ali o seu processo ali, tá? Energeticamente, então comportamental. Aí vai ver como é que você faz no dia, eu faço isso, aquilo. Então ele vai trabalhar esses processos para melhorar você energeticamente, consciencialmente, tá? Você ir tomando consciência. Então tudo isso, tá, pessoal? É uma interpretação que damos a essa emoção. Então, o que é que vem primeiro? A emoção, que é uma coisa instintiva que o cérebro logo ela percebe a energia. E o que é o sentimento? É quando você está elaborando mentalmente e dando interpretação para aquilo que você sentiu. Por exemplo, eu tive saída do corpo, eu tive essa experiência. Então, eu não, na hora que eu estava tendo a experiência, eu não sabia ver a emoção, então eu fiquei com medo. Aí eu quando eu voltei pro corpo, meu coração tava batendo acelera que quase sai pela boca, porque eu tava tendo medo, tá? Porque eu pensei que eu tava morto. Eu morri, mas como é que eu tô pensando aqui? Meu corpo tá lá, eu morri, então quando a pessoa não tem experiência sobre quando acontece, pessoal, então a primeira reação que ela sente é isso, é medo, né? Ela volta para o corpo e fica paralisada, igual como eu fiquei, o coração saindo pela boca, o coração quase sai pela boca, então é preciso se acalmar para que. Por isso que quando eu voltei, porque eu fiquei preso, né? Aquilo que eles falam, paralisia do corpo. Fiquei paralisado. Eu só ficava com os olhos assim mexendo, eu querendo mexer meu corpo, né? E não conseguia. Mas só quando eu fui me acalmando, eu fui respirando, ó. Eu fui me acalmando, aí que eu fui mexendo nos dedos. Porque se. Então, o que é que eu estava sentindo ali, pessoal? Estava sentindo medo, estava com pavor de que eu não mexesse mais o corpo. Eu estava sentindo todos esses sentimentos ali. Então, todas essas emoções. E agora, depois que a gente mentalmente vai elaborar isso, o que é que a gente estava sentindo. Entende? É uma interpretação. O sentimento é uma interpretação da emoção que a gente está sentindo. O que mais, pessoal? Ele fala: assim, os sentimentos são a percepção que cada pessoa tem da sua própria emoção. Então, cada um tem, porque eu experimentei isso, né? Tem outras pessoas que também experimentam a saída do corpo. Mas ela vai. Tem pessoas que têm outra interpretação. Ela às vezes até sente a emoção, né? Que eu senti medo, né? A emoção do medo, né? E ficou ali. Tem pessoas que sentiam a mesma coisa, mas pelo conhecimento dela, pela maneira que ela
ela dá outra interpretação. Às vezes não seja a minha interpretação. Entende? Então ele diz assim, os sentimentos são percepções, né, interpretações mentais que cada pessoa tem sobre a sua própria emoção. Então, sobre a sua própria. Ele fala algo mais subjetivo. Então, é uma coisa subjetiva. Porque, por mais que você sentiu o que eu senti, não é como eu percebo, entendo. Você percebe de outra forma. Entende, pessoal? Principalmente qual é o nível de consciência que você tem. Tá? Então ele fala, é algo mais subjetivo, porém percebido de maneira consciente. Então você vai percebendo aqui. Basicamente é o sentido que cada um dá para as suas reações emocionais. Então, cada pessoa dá um sentido nas emoções que ela está sentindo. Por isso que eu aconselho, tá, pessoal? Todas as pessoas, tá, deveria fazer uma terapia, né? Ser acompanhada, porque uma pessoa que tem experiência, ela pode passar para você, a depender do nível de consciência que você tá? Essas coisas podem piorar para você, tá? Porque você não consegue interpretar isso. Tem gente, o nível de consciência, tá? Agora, tem pessoas que estão no nível de consciência mais elevada que ela já melhorou, ela não precisa tanto de terapia, né? Mas sempre, todos nós sempre estamos, né? Precisando de um conselho, de ouvir uma palavra, tá? Todos nós. Porque a emoção é dinâmica na nossa vida. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa aqui que pode fazer com que a gente desequilibre. É dinâmico. Então, por isso que mesmo a gente tendo consciência, a gente precisa trabalhar esse lado, tá? Ele fala, basicamente é o sentido de cada um para a pessoa, suas reações, tá? Emocionais. Por isso, perceber que existe uma diferença significativa entre o sentimento e a emoção é importante para equilíbrio da consciência. Então, é importante a gente saber o que a gente sentiu é emoção e o que a gente está mentalmente elaborando, interpretando, é o sentimento que a gente está criando. Porque isso leva ao equilíbrio, tá? Então, por isso que, né, às vezes até as emoções que a gente não teve boa, né, pessoal? Você agora tem que interpretar isso como foi algo, como uma experiência nessa realidade. Foi para eu aprender coisas, né? Emocionalmente, tá? Foi para eu evoluir minha espiritualidade. Então, a emoção foi boa? Não foi boa. Mas, como é que se diz? O que eu experimentei, principalmente pessoas, tá? Que passaram em grupos religiosos, que sofreram aí coisas, tá? Emocionalmente, enganaram vocês. Depois vocês descobriram que foram enganados, tá? É para vocês interpretar isso agora, é criar um sentimento bom sobre isso. A emoção foi boa? Não, tá? Mas agora a gente traz a interpretação com consciência melhor, para não criar um sentimento de raiva, de ódio, tá, pessoal? Para a gente não ficar alimentando essas coisas. Ah, eu tenho um ódio lá, não sei o quê. Para a gente não criar essas coisas na gente. A gente tem que ver aquilo que a gente passou. Eu também passei. Eu passei por muito e sofri aí. Muita gente me enganou, tá? Nesse meio. Mas eu não posso colocar isso. Interpretar agora, ficar mal, né? Porque isso está fazendo mal a mim. Eu estou carregando, interpretando esse sentimento, né? Que essas pessoas, eu fico
com ódio, com raiva, né? Guardando coisa, ai, eles me fizeram isso lá, me enganaram. Então, a gente não pode estar alimentando esse tipo de sentimento, pessoal. A gente como espiritual. Porque a gente está fazendo mal a gente mesmo. Por isso que Cristo deu um remédio para essas coisas. É perdoar. Porque você energeticamente é liberado, está livre para seguir a sua jornada. Porque essas coisas é para atravancar você, para prender você energeticamente. E quando você se prende numa emoção, você se prende aí com mágoa, com ressentimento, esse sentimento você fica alimentando, você está preso, pessoal. As pessoas pensam que preso, né? Na hora que a Bíblia fala, é preso de alguma coisa física, né? Não, são esses sentimentos. Então você fica preso em vício, você fica preso nesse sentimento, ódio. Se a pessoa tem ódio, tem mágoa, você está preso ainda. Você pode estar num templo religioso. Mas se você tem isso dentro, você está preso, pessoal. Precisa se livrar disso. E com a ajuda da frequência de Cristo, para você liberar o perdão, então seguir a sua vida. A vida da consciência. Porque isso, então, você agora tem que encarar as coisas que aconteceu, as emoções que você sentiu quando você estava dormindo, até aconteceu coisas ruins no grupo religioso que você estava, você tem que ver isso como uma experiência que você passou, tá? Eu passei por esses grupos, né? Eu teve experiência boa lá, eu aprendi muita coisa, teve experiência boa, mas teve muitas experiências ruins, pessoal. Principalmente o engano, né? A manipulação, todas essas coisas que você sabe. Mas agora eu vou ficar carregando isso dentro do meu ser, pessoal? Não pode, senão a gente não é livre. A gente está preso. Então, se vocês têm, mesmo a vez não estando lá, vocês têm, vamos trabalhar esse sentimento, pessoal. Tá? Ah, irmão Samuel, sozinho eu não consigo. Então, procura uma terapia, um terapeuta energético, espiritual, para você trabalhar tanto o lado emocional como o lado espiritual, pessoal. Para vocês ir se elevando. Não tem o que fazer, pessoal. A gente precisa fazer. Se você tá, eu tô com esse problema, irmão Samuel. Eu tenho essas coisas, tá? Eu passei aí, muita gente fez muito mal para mim, tá? Então, precisa trabalhar, tá, pessoal? Agora esse sentimento que tá aí. Então tem sentimento aí de raiva, de ódio, né? Quando fala da situação, você começa a ficar irado. Então, tem que trabalhar esse processo. Porque senão a gente não é livre, tá? Então ele fala, a diferença significa entre o sentimento e a emoção é importante para o equilíbrio da consciência. Então é importante a gente saber a diferença para a gente equilibrar. Entende? A emoção você já sentiu. Aí você alimenta essa emoção quando você mentalmente começa a elaborar e alimentar essa emoção dentro de você. Tá? É agora a emoção, o sentimento que a gente tem que montar, sentimento de alegria, sentimentos elevados, de amor, de compaixão. São esses sentimentos que a gente tem que vibrar a nossa alma. Não em mágoa, rancor, não em ódio, né, pessoal? Não em ira, não como é que se diz? E nesses tipos de frequência. A gente não pode. E eu sei, tá, pessoal, que a gente espiritual, a gente tem uma dificuldade disso. De se libertar dessas coisas, tá? Mas a gente precisa trabalhar, pessoal.
já aconteceu. Não tem o que fazer mais. Você já passou por isso. Agora é tudo novo. Deixa essas coisas para trás e vamos seguir novo. Entende, pessoal? Tá bom? Vamos parar aqui, tá? Já 60 minutos aí, tá? A gente já vai para o quê? Sexta parte? Nossa, pessoal. A gente tá caminhando, né, pessoal? E isso é interessante. Então, e cada capítulo aqui eu tô trazendo coisas, tá, pessoal? Para a gente tomar consciência de muitas coisas, tá? Sobre o sentimento espiritual, então, o que é um sentimento espiritual elevado, o que é um sentimento de baixa vibração. Então a gente está analisando porque isso é importante, tá? E se você tem esses problemas, tá, pessoal, do que você passou e ainda você fica alimentando esse sentimento aí, você precisa de uma ajuda, precisa trabalhar esse lado, tá? Tá certo, pessoal? Então, paramos aqui na sexta, a gente vai fazer a sexta parte amanhã, se Deus permitir, tá? Me dê saúde e força, tá? A gente continua, tá? Quero agradecer a vocês novos, vocês aí que comentaram, vocês que deram like, tá? Obrigado, tá, pessoal? E orando aqui que Deus lhe dê força para você continuar essa jornada da sua consciência aqui, tá? Obrigado a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!